Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, professor Cristiano Moraes. E neste vídeo eu vou falar com você 4 passos para que você possa realizar um bom atendimento, boas compressões em uma vítima de parada cardiorrespiratória. Em outro vídeo eu falo sobre a avaliação inicial, como que você deve realizar essa avaliação inicial para você saber se essa vítima está em parada cardiorrespiratória ou não. Neste vídeo eu vou falar para você esses 4 passos para que você possa realizar boas compressões, realizar compressões eficazes. Porque nós sabemos que as compressões salvam vidas e se você não realizar essas compressões de forma eficaz, efetiva, você pode perder a chance de conseguir fazer que esse paciente retorne à vida. Então, para que você possa realizar um atendimento com qualidade, você precisa desses 4 passos básicos para realizar boas compressões. O primeiro passo para você realizar boas compressões é o primeiro passo é o posicionamento correto. Qual é a forma adequada, a forma correta de você posicionar a sua mão no tórax desse paciente? Aqui é um tórax de um paciente. Bem aqui no centro desse tórax existe o osso do externo. Posicionar nossas mãos em cima desse osso. Você vai localizar aqui, ó, o comecinho do osso com a apêndice tifoide. 2 dedos acima você vai posicionar a sua mão. Ou seja, localizei aqui o centro do tórax, localizei o meu osso externo, localizei aqui o meu apêndice tifoide. Eu vou colocar 2 dedos acima desse apêndice tifoide. Localizei os 2 dedos acima do apêndice tifoide. Eu vou pegar essa região da minha mão, a região hipotenar, ou seja, o calcanhar da sua mão. Você vai colocar em cima desse osso, em cima do osso do externo. Então, a sua mão dominante com o calcanhar da mão, você coloca em cima desse osso do externo. Você vem com a sua outra mão e entrelaça esses dedos. Você vai manter os seus braços esticados, travados, para que não dobrem no momento da compressão. E vou elevar a minha mão para cima, fazer essa elevação da mão para que os meus dedos não toquem aqui nesse tórax do paciente. Que se você tocar esses dedos, a sua força pode dissipar pelos dedos e aumentar a chance de ter uma fratura de costela. Então, posicionei minha mão, entrelacei os dedos, braços esticados e travados. Eu elevo a mão para cima, para somente essa região da mão. O calcanhar da mão ficar em cima do tórax do paciente. Então, esse é o primeiro passo, o posicionamento correto para que você possa realizar essas compressões. O segundo passo é a velocidade. Você deve manter uma velocidade correta para que você possa realizar essas boas compressões. E hoje, de acordo com as diretrizes, com os protocolos da American Heart Association, a velocidade correta é entre 100 a 120 compressões por minuto. Você não pode realizar menos de 100 compressões e não é adequado que você realize acima de 120. Então, as suas compressões têm que manter essa velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. Não pode ser menos e nem pode ser mais. Mantendo essa velocidade, você consegue fazer que esse coração bombeie sangue numa proporção que consegue levar o sangue, levar o oxigênio e nutrientes para as células do nosso corpo. Então, nós temos que manter essa velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. O terceiro passo é a força. Nós temos que ter uma força adequada para você conseguir a profundidade correta. Nós temos que
comprimir esse tórax, aprofundar esse tórax em uma quantidade de 5 a 6 centímetros no adulto. Então eu tenho que ter força para me comprimir esse tórax. Na hora que eu vou fazer as compressões, eu tenho que comprimir esse tórax entre 5 e 6 centímetros para ser uma profundidade adequada para que eu consiga o quê? Fazer a minha sístole. Quando eu faço a compressão, eu uso o meu osso do externo contra o quê? A minha coluna vertebral. Então, quando eu comprimo, é como se eu tivesse o quê? Espremendo o coração. E se eu consigo apertar, espremer esse coração, o sangue que está dentro desse coração vai fazer o quê? Ele vai o quê? Sair, fazer essa circulação. Então eu tenho que comprimir, eu tenho que ter essa força para comprimir esse tórax de 5 a 6 centímetros no adulto. Qual vai ser a força? A força vai depender do tamanho do socorrista e o tamanho da sua vítima. Então, dependendo do tamanho da vítima e o socorrista, ele vai ter que fazer o quê? Uma força maior para conseguir aprofundar esse tórax de 5 a 6 centímetros. Por exemplo, se você for fazer compressão em uma pessoa jovem, em um atleta, você vai ter que pôr uma força X. E se você for realizar essas compressões em uma pessoa idosa, uma pessoa magra e idosa, a sua força vai ser o quê? Bem menor do que a que você fez naquele atleta. Então, a força que você vai colocar vai depender do socorrista, de você, por a sua força, contra o tórax do paciente, dependendo do que? Também o tamanho dessa vítima. Então, a força vai ser adequada de acordo com o socorrista e de acordo com o tamanho da vítima. O importante é que você comprima esse tórax no adulto de 5 a 6 centímetros, não menos do que 5 e nem mais do que esses 6 centímetros. E o quarto passo, que é o último passo muito importante, é o retorno total do tórax. Então, quando eu faço essas compressões, quando eu comprimo esse tórax, eu faço essa força para comprimir esse tórax, no final eu tenho que deixar o quê? Esse tórax voltar à sua posição normal, voltar à sua posição anatômica, para que o sangue consiga o quê? Retornar esse coração, encher esses átrios e esses ventrículos com a quantidade de sangue suficiente para na próxima compressão que você realizar, você conseguir fazer com que esse sangue circule novamente no corpo. Então, eu tenho que deixar esse tórax voltar à posição normal. Eu não posso comprimir e não deixar que, se esse tórax não voltar à posição normal, não vai ter uma entrada de sangue suficiente dentro do coração. E com isso, quando você comprimir, esse sangue que sair também vai ser ineficaz, vai ser quantidade pouca para o quê? Nutrir as células do nosso corpo. Então, nós precisamos que esse tórax volte à sua posição anatômica, à sua posição normal, para que esse coração enche de sangue com quantidade suficiente para na próxima compressão esse sangue circular por todo o corpo e nutrir as nossas células com oxigênio, com os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, esses são os 4 passos primordiais para que você consiga fazer o quê? Umas compressões eficazes. O primeiro passo é você posicionar a sua mão no centro do tórax, na posição, no local adequado, no centro do tórax, no calcanhar da mão, mão entrelaçada, braços esticados e travados, para que você possa comprimir de forma correta. O segundo passo é manter uma velocidade adequada, que é de 100 a 120 compressões por minuto, não menos do que 100 e não mais do que 120 compressões por minuto. Então, nós temos que manter essa média entre 100 e 120 compressões por minuto, que é a velocidade que nós vamos manter essas compressões. E o terceiro passo, eu preciso de força, uma força para que eu consiga comprimir esse tórax na quantidade suficiente para que o sangue circule no corpo. No adulto, essa força, essa compressão, ela tem que ser, você tem que aprofundar esse tórax de 5 a 6 centímetros, não menos que 5 e não mais do que 5 centímetros. Na criança, você vai comprimir 5 centímetros. E no bebê, no lactente, você vai comprimir 4 centímetros.
Então, na criança, no bebezinho, no lactente, 4 centímetros, na criança, 5 centímetros e no paciente adulto, de 5 a 6 centímetros. Então, essa é a força que eu vou ter que colocar para me conseguir comprimir esse tórax. E o último passo, que também é muito, mas muito importante, é deixar que esse tórax volte à posição normal, à sua posição anatômica, para que o quê? Que esse coração enche de sangue suficientemente para que na próxima compressão esse sangue circule e nutre as células do nosso corpo. Na criança, no adolescente e no adulto, o posicionamento praticamente o mesmo, a velocidade é a mesma e o retorno do tórax é o mesmo. O que vai diferenciar no adulto, na criança e no lactente? É o que? É o posicionamento. No adulto, mãos entrelaçadas no centro do tórax. Na criança, você pode fazer com uma mão ou com as duas mãos. Também no centro do tórax, no mesmo local, 2 dedos acima do apêndice tifoide. No lactente, também no centro do tórax, só que no lactente você pode fazer com os 2 dedos ou com os 2 polegares. O que vai mudar é somente isso, mas o local de você fazer as compressões, o posicionamento é a mesma coisa. A velocidade, independente se é lactente, se é criança ou se é adulto, a velocidade é a mesma, não menos do que 100 compressões e não mais do que 120 compressões. Então, lactente, criança e adulto é de 100 a 120 compressões por minuto. A força no lactente, 4 centímetros, na criança 5 centímetros e no adulto de 5 a 6 centímetros. E todos eles você deve manter o retorno total desse tórax para que esse coração que se enche de sangue suficiente para na próxima compressão você conseguir fazer uma boa circulação. Então esses são os 4 passos primordiais para que você consiga fazer compressões eficazes, compressões boas, para que você consiga salvar a vida daquele paciente que está em parada cardiorrespiratória. Se você gostou desse vídeo, assine o canal, clique no sininho para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você ser notificado. Compartilhe essas informações com seus amigos, com seus familiares. Dê o seu joinha, faça seu comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo.